bom dia. Sejam bem-vindos à Sala de Autores e Lançamentos do Flipossos 2020. Nossa primeira atividade de hoje é ideal para professores, educadores e profissionais da educação. Biografias para crianças. Bate-papo sobre os livros Carmen, a Grande e Pequena Notável, Mandela, o Africano de Todas as Cores, e Martin e Rosa, com as nossas convidadas Heloísa Seixas, autora de mais de 20 livros, entre romances e volumes de contos e crônicas, tendo sido 4 vezes finalistas do Prêmio Jabuti e uma vez finalista do Prêmio São Paulo. Júlia Romeu escreveu em parceria com Heloísa Carmen, a Grande e Pequena Notável, biografia de Carmen Miranda com ilustrações de Graça Lima, que ganhou o prêmio FNLIJ 2015 de melhor livro informativo e acaba de ser relançado pela Pequena Zahar. Rafaela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e mestrado em Antropologia Social. Tem experiência na área de antropologia, com ênfase em antropologia histórica. Essa atividade tem o oferecimento da Companhia das Letrinhas e Pequena Zahar. Sejam bem-vindas. Obrigada, Keila. Que prazer, Elo, que prazer, Júlia, estar aqui de novo para a gente bater um papo sobre Carmen, esse livro que eu tanto gosto. A gente já fez um bate-papo sobre esse livro a propósito do lançamento da obra e falar sobre esse gênero tão querido que são as biografias para as crianças com vocês de novo. Vai ser um prazer. E queria agradecer o público que está acompanhando a gente na Flipossinhos, agradecer o convite da Flipossinhos e a disponibilidade de vocês de estarem conosco para mais esse bate-papo. Sempre é um prazer, ainda mais para falar da nossa querida Carmen. É isso aí. Queria falar para o público que vocês estão em contato aqui com duas mulheres muito sabidas, duas artistas da palavra e que atuam não só escrevendo, como a Keila já apresentou, obras, né? Mas a Júlia também é tradutora, né? E é especialista, já fez junto com a Elo muitas adaptações de textos de obras literárias para o teatro, né? E a Elo Seixas trabalha com a escrita de uma maneira multimídia, né? Acho que já fez de tudo um pouco. Também adaptação para peças de teatro, entre outras. Tem a atuação em roteiro também, né, Elo, ou não? Não, roteiro de televisão a gente já fez algumas coisinhas, programas de rádio, aliás, a Júlia também, e livros, né? Tem sido, realmente, como você falou, a palavra tem sido assim, a nossa companheira ao longo da vida toda, né? E como é que dessa atuação, né, como autoras, como tradutoras, vocês se tornaram biógrafas? Contem um pouquinho como que surgiu essa ideia do livro da Carmen, que, se eu bem me lembro, passa também por essas linguagens, né? Olha, realmente, a Carmen foi uma paixão avassaladora, né, para mim e para a Júlia. Eu sou, como algumas pessoas devem saber, mulher do Rui Castro, que fez uma biografia da Carmen em 2005. E o Rui, muito apaixonado pelas coisas que faz, se envolve de uma tal maneira que ele vai contaminando, no bom sentido, todo mundo que está em volta. Então, tanto eu como a Júlia ficamos apaixonadas pela Carmen Miranda. E pela pessoa alegre, divertida, bem-humorada, generosa e talentosa, né? E pela artista, evidentemente. Mas nós ficamos também, e acho que talvez principalmente, apaixonadas pela Carmen brasileira, que era menos, e é ainda menos conhecida. Antes dela ir para Broadway e despontar em Hollywood para o mundo inteiro, com aquelas roupas coloridas, com aqueles torsos na cabeça, aqueles turbantes e aquelas coisas de frutas e toda aquela associação, né, com
com a baiana, com o seu turbante na cabeça, ela foi, durante 10 anos, uma grande cantora de grande sucesso, né, aqui no Brasil. E esse lado da Carmen era menos conhecido. E foi por esse que nós todos, eu digo nós todos, porque o Rui, primeiro apaixonado, foi passando para todo mundo que estava perto dele, né? E a Júlia e eu fomos nos apaixonando por essa Carmen, como a gente sempre chamou, a Carmen em preto e branco. Então, a gente teve vontade de fazer. Para começar, a gente estava querendo trabalhar com musical de teatro. Pensamos inicialmente fazer um musical de teatro que começava todo em preto e branco. E ia se por causa do repertório também, né? Eu acho que isso foi uma coisa que puxou muito a gente a querer fazer o musical, porque quando a gente foi descobrindo todas as músicas que a Carmen lançou, como ela foi responsável por inúmeros sucessos que hoje em dia a gente, às vezes, até conhece nas vozes de outras pessoas, a gente pensou, poxa, esse repertório é quase inigualável assim, na história do Brasil. Então, ia dar um musical sensacional. Começou com essa ideia. E aí depois é que a gente teve um convite, na época, de uma editora pequena aqui do Rio, fazer uma biografia da Carmen para criança. Nós achamos a ideia adorável, e aí, como você mostrou agora, nós pegamos essa ideia da vida da Carmen começar em preto e branco. Então, o livro, que foi ilustrado lindamente pela Graça Lima, ele começa em preto e branco e vai virando colorido. E foi uma delícia de fazer e acabou sendo adaptado. Novamente, voltamos para o teatro musical. A Júlia vai falar um pouquinho sobre isso. Depois que o livro saiu, a gente foi... isso são as ilustrações lindas da Graça, que ela vai colocando um pouquinho de cor, né? Olha que máximo. Primeiro ela coloca rosa, depois ela vai botando mais lilás, aí ela coloca vermelho e azul, e aí, de repente, tem uma explosão de cor, e depois são várias explosões até o final. As ilustrações são totalmente maravilhosas, sensacionais. A Graça realmente fez um trabalho inacreditável nesse livro. Mas, depois que o livro saiu, a gente foi contatada pelo Kleber Montanheiro, que é um diretor de teatro, que trabalha com musical, e falou que adaptar. E aí a gente falou, esse é o nosso sonho desde o começo, fazer uma peça. E aí, no começo, a gente mesma adaptou o texto, a gente já tinha escrito outros musicais, e era para ser uma coisa para criança, mas no teatro, porque os teatros estavam abertos, a gente via pessoas de todas as idades, cada vez mais. Eles começaram até falando que era um musical infantil, depois se renderam e falaram musical para todas as idades. Esse percurso é muito interessante, né? Do como começa uma pesquisa que era para uma biografia adulta, vocês se aproximando disso, né? Depois, já pensando numa linguagem teatral, nesse meio tempo, vira o livro que saiu pela Edições de Janeiro e agora é relançado pela Pequena Zahar. Já na primeira edição, o livro é premiado como livro informativo, né? E o projeto gráfico do livro também é premiado. E depois ele volta ao teatro, né? Eu acho que isso só mostra a força, né? Não só do gênero biografia, como dessa personagem, né? Que a Elô também marcou, né? De como ela encanta não só as crianças, mas encanta a todas as idades, né? As famílias, né? E o que eu acho muito precioso nessa obra é que em tempos, né, em que a gente não consegue discernir muito informações corretas, fake news, percursos, verdades e mentiras, do quanto é importante esse processo editorial, né, da pesquisa e de uma publicação pensada para um público específico, que são as crianças, né? E é um livro que é informativo, mas que, ao mesmo tempo, ele tem uma linguagem híbrida, né?
porque é uma biografia, mas a escrita da obra ela é muito literária, né? E a riqueza que esse tipo de livro, que essa curadoria de conteúdo e como isso é bem urdido com as ilustrações e com um projeto gráfico, né? Então faz com que um livro ele tenha uma curadoria, a biografia tenha uma curadoria toda especializada, pensando nesse público, né, que está entrando no universo das letras e das palavras, onde vocês já são tão versadas. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, como se dá esse equilíbrio entre a pesquisa, entre os dados, né, da vida da Carmen e essa elaboração da linguagem, né, de como fazer um texto poético, um texto tocante e um texto muito divertido para os leitores de todas as idades, como é o público da peça. Quer falar, Júlia? Tanto faz. Eu ia falar que as pessoas sempre perguntam como é que vocês elaboraram esse texto para criança? E o meu primeiro norte eu lia muito quando eu era criança. Eu adorava ler, eu adoro ler desde cedo. Eu inventava histórias dos livros antes de saber ler. Eu já abria os livros e inventava as histórias que estavam ali antes de conseguir decifrar aquelas letras. É uma coisa muito importante na minha vida, a leitura. E eu me lembro que eu sempre gostei de livro que não falava com uma linguagem evidentemente pensada para a criança. Eu sentia que aquela pessoa estava querendo me enganar de algum jeito. Então, eu acho que um bom livro para criança é um bom livro para adulto também. A gente não teve essa preocupação tão grande de que linguagem a gente vai usar. A gente pensou nas coisas que eram mais divertidas, mais lúdicas, mais curiosas, mais engraçadas, que os adultos podem achar também, para incluir no livro. Muitas das coisas, quais são as coisas que a gente acha mais legais, as histórias que a gente acha mais legais, as canções que a gente acha mais legais. Foi uma coisa mesmo de coração. E não tanto pensar assim, a gente não pode falar isso, a gente tem que simplificar, a gente não pode ser tão complicado. Eu acho que isso vem um pouco mais naturalmente quando você está tentando fazer uma coisa lúdica, mas eu acho que pode ser um pouco desafiador também. Eu acho que o livro pode ter uma palavra que a criança não conhece, pode levar ela a pesquisar uma coisa no YouTube. Eu acho que isso é uma coisa positiva. Eu acho que é legal o saber que vai construindo mais saber. Não é que ele seja assim, aquela parede intransponível, mas eu acho que não teve muita essa preocupação de não podemos falar coisas, usar um vocabulário assim ou assado. Eu acho que o vocabulário que foi usado aconteceu muito naturalmente e os episódios específicos que foram contados foi muito assim, o que a gente achava mais engraçado, o que a gente achava mais divertido, o que a gente achava mais curioso. E eu acho que o único momento que a gente teve uma preocupação maior foi em como relatar a morte da Carmen, que é uma questão, eu acho, para as biografias infantis, porque as biografias podem, no caso de pessoas que já faleceram, muitas vezes acabar com a morte da pessoa. Então, como colocar, né, que eu não acho que é uma coisa que a gente deve esconder também para a criança, mas que também a gente quer fazer de uma forma que não seja muito pesada, que não seja muito triste. Essa foi uma preocupação grande que a gente teve. Eu acho que no caso da morte, a gente conseguiu fazer uma coisa muito colorida, porque a morte da Carmen, e isso é obviamente realidade, aconteceu, teve alguns detalhes assim, a gente não pode falar que foi uma morte bonita, até porque ela morreu muito jovem, né, com 40 e poucos anos do coração, muito em função de trabalhar demais e de tomar remédios para ficar acordada, enfim, era aquela máquina de Hollywood, uma loucura, e ela morreu muito jovem do coração. Mas houve uma beleza em dois momentos, né, que foram relatados já no livro, na biografia adulta, né, que o Rui fez, que obviamente foi uma grande fonte de pesquisa para nós,
e que é uma coisa que tem uma beleza, né? Ela saiu de um programa de rádio onde ela já tinha se sentido mal, ela quase desfaleceu enquanto dançava ao vivo num programa de televisão, e ela conseguiu continuar cantando, se recuperou e bravamente, né? A música, o riso, o colorido, a beleza da arte, vencendo, né, a doença ali naquele momento. E depois ela foi para casa com os amigos e ela certamente já estava sentindo alguma coisa, e ela disse para os amigos para ficarem na casa dela, e subiu, foi para o quarto dela e fez questão de que a festa continuasse. E quando ela chegou lá no quarto dela, ela morreu, ela caiu morta. Então, ela morreu sem estragar a festa na casa dela. Os amigos ficaram lá conversando, ninguém soube, ela só foi descoberta morta na manhã seguinte. Então, tinha essa coisa do humor, né, da generosidade dela até na morte. E depois... Elô, eu quero que essas palavras e o fato que é tão bem narrado na sua voz, que ele apareça no texto. Júlia, você não quer ler esse trechinho para gente? Eu estava pensando isso agora, quero sim. Faça isso. Porque para dar a ênfase disso que eu acho que é tão especial nessa obra, que é a maneira como vocês narram exatamente aquilo que aconteceu, né? Esse é o lugar do livro onde está. Eu não dirijo por causa disso, gente. Mas é difícil, porque temos problemas de lateralidade com a câmera. Isso. Pode ler, Ju. Eu não dirijo, não, gente, pode ficar tranquilo. Um dia, ela foi participar de um programa de televisão e, quando estava dançando, sentiu que ia desmaiar. Chegou a fechar os olhos, mas respirou fundo, concentrou-se, apoiou-se no artista que dançava com ela e conseguiu terminar a apresentação sem que ninguém notasse nada, sempre sorrindo. Ela era assim, não deixava a peteca cair. Naquela noite, Carmen foi para casa e deu uma festa para os amigos. Cantou, dançou, fez imitações, contou histórias. Deu um show completo por mais de 1 hora. Estava que era uma alegria só. Os amigos se divertiram muito. A certa altura, Carmen anunciou que ia se deitar, mas fez questão de pedir que a festa continuasse. Subiu para o quarto e lá, enquanto se preparava para dormir, seu coração parou de bater. No andar de baixo, a conversa e as brincadeiras continuaram. Ninguém ouviu nada. Carmen morreu sem estragar a festa. E daí, como se não bastasse essa lindeza narrativa, a gente vira a página e vocês colocam um trecho de uma música da Carmen que tem tudo a ver com isso. Essa é a deixa da Elô. Meu Deus, vou tocada. Pois é. Aí o que aconteceu é que ela foi trazida para o Brasil, né, o corpo dela, e ela foi velada na Câmara dos Deputados e depois ela foi levada ao cemitério por centenas de milhares de fãs que acompanharam e foram cantando as músicas. Isso é muito lindo. Então, eu vou ler o trecho que descreve. E depois você faz a canja para a gente da música, pelo amor de Deus. Essa música é difícil de cantar. Mais do que isso, a morte dela acabou numa festança. O enterro de Carmen Miranda percorreu as ruas do Rio e uma multidão foi saudar sua passagem. Durante todo o percurso, as pessoas cantavam sambas e marchinhas em homenagem a ela. Dá até para imaginar Carmen, toda cheia de balangandãs, rebolando em cima de uma nuvem e lá do alto espiando a festa do povo. Tudo muito carioca, tudo muito brasileiro, com ritmo, colorido e animação, do jeito que ela gostava. No céu e na terra era carnaval.
Obrigada. A música que vocês estão me obrigando a cantar Obrigando nada. é Adeus Batucada, que é uma música que foi um grande sucesso dela, e que é uma música triste, foi muito usada quando ela foi embora para os Estados Unidos, né? Foi assim, um símbolo da ida dela para os Estados Unidos. Adeus, adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada, vou-me embora chorando, com meu coração sorrindo, e vou deixar todo mundo valorizando a batucada. Bom, já dei a minha canjinha. Ela fala que ela está sendo obrigada. Gente, Leonina é assim mesmo. Não. Aí liga o holofote, faz isso. Gente, mas é de uma lindeza todo esse percurso, né? O que eu estava falando, assim, do quanto a linguagem é especial. Por exemplo, não deixar a peteca cair, ou ela sambando em cima das nuvens, são imagens que tornam isso muito próximo do imaginário, né, das crianças e dos adultos, né, para imaginar e para tecer, né, uma narrativa sobre um fato, né, que muitas vezes a gente acha que é tabu para falar com as crianças, né, e de como vocês se aproximam disso de uma maneira que é lúdica, né, que é próxima do universo das crianças e ao mesmo tempo permite uma narrativa para a falta, né? E como essa falta se torna presença, com uma Carmen sambando em cima das nuvens ou deixando a festa continuar, né? E uma das outras coisas que eu acho que é muito linda nessa costura que vocês fazem na obra é de trazer as músicas, né? De você trazer a própria Carmen como essa figura, não só uma biografia chapada, mas como alguém multimídia, né? Então, do quanto as músicas dela aparecem e tecem a narrativa também, como vocês fizeram nesse trechinho da morte. Tô aqui lacrimejando, viu, Elô? E outros trechos, né, da obra, né, quando vocês trazem as festas juninas, que é algo que é muito próximo do universo da escola, né, essa Carmen brasileira, essas festas que são festas que compõem, né, o calendário das escolas, né, e das crianças de todo o Brasil, e a infância dela, né. Então, quando vocês falam que vocês selecionaram os trechos mais faceiros da Carmen, e o gostoso da Carmen é isso, é que ela é faceira criança e ela é faceira adulta, né? É verdade. Ela já era Carmen Miranda desde criança, né? Então, a gente pegou muitas coisas assim, meio safadinhas dela, por exemplo, brincar de fazer de xixi à distância com os irmãos na praia e falar palavrão, né? Umas coisas assim bem ousadas, né? Atiradas, mas ao mesmo tempo nunca agressivas, sempre com humor, com graça, né? Então, e essa coisa das músicas, tanto no caso das festas juninas quanto no caso das músicas das marchinhas de carnaval, é interessante, como a Júlia falou, a gente tomar assim, alguns sustos. Poxa, mas essa música foi lançada pela Carmen, muitas vezes ela lançava tantas músicas, teve uma produção tão fantástica nesses anos da Carmen brasileira, né, que ela gravava sem parar, que muitas vezes algumas músicas faziam menos sucesso que outras, e muitas foram revividas anos depois, com grande sucesso, como é o caso do Balancê, que muita gente ignora que tenha sido lançada pela Carmen, porque foi um grande sucesso da Gal Costa, inclusive, né, muito ligada ao Carnaval da Bahia, e não se tinha ideia, né? Muita gente não tem ideia que foi lançada pela Carmen. E no caso das canções juninas, que eram marchinhas lançadas no meio do ano, isso era uma praxe na época, e que era um sucesso em disco, tem algumas que até nós nos surpreendemos, né, Júlia?
Chegou a hora da fogueira, é noite de São João, então o balão vai subindo, vem caindo a garoa. Muitas vezes a gente pensa que são coisas de domínio público, do folclore, etc., e são lançamentos dela, foram marchinhas de meio de ano, como se chamava, que eram os lançamentos que as gravadoras faziam quando estava longe da época do carnaval. E tem um outro ponto que é super interessante, ainda explorando um pouco da Carmen, das músicas e da relação que essa obra pode ter com as crianças e com as crianças de todas as idades, né, que eu brinco, que nos habitam e sempre nos habitarão, né, é a questão das músicas que são os trava-línguas, né, e do quanto essa linguagem de trava-línguas, ela é super importante na pequena infância, e pensar sobre isso, de como isso aparece em função da ida dela para os Estados Unidos, e de pensar a sonoridade da língua, né? Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Eu acho muito legal isso, porque quando ela foi para os Estados Unidos, ela acabou investindo cada vez mais nessas músicas que eram foneticamente engraçadas, né? Porque ela estava lidando com um público que não falava português, obviamente. Então, de um primeiro momento em que você tem letras de vários tipos, letras sofisticadas, letras tristes, como a do Adeus Batucada, dessa fase brasileira, letras com duplo sentido, letras que, assim, vale a pena a gente prestar atenção e ir escavando essas letras. Você passou para o segundo momento em que você tinha, primeiro, o Tico-Tico no Fubá, né, que já é uma letra que tem muito esses barulhinhos do tico-tico, e aí depois ela passou a fazer várias músicas assim, e ela mostrou mais um talento dela entre os vários que ela tinha, que ela costurava as próprias roupas, inventava os próprios chapéus, inventou as fantasias de baiana, cantava, dançava, inventou aqueles gestos de mão que se tornaram famosos no mundo inteiro. E aí ela começou a exibir esse talento de cantar essas músicas ultra rápido, cada vez mais rápido, e transformar em verdadeiros trava-línguas. Eu fui cantar Tico-Tico no Fubá aqui, já me enrolei, e ela canta uma música chamada Bambo Bambo, que tem no YouTube para quem quiser olhar. E o Rebola Bola também. Rebola Bola é pior ainda. E ela vai acelerando. Olha, é inacreditável o que ela faz. A letra é nonsense. Eu acho que a letra existe por causa mais dos sons do que por causa da história. Muitos sons com B. Então é para ser aquela coisa foneticamente assim, engraçada, curiosa mesmo, para quem não vai entender de qualquer forma o português. Mas ela transforma aquilo numa proeza atlética, inacreditável. E na peça, no Carmen, a Grande Pequena Notável, fazia o papel da Carmen Miranda e ela realmente conseguia cantar tão rápido quanto a Carmen. Eles fizeram um trecho muito engraçado a Lu Ramanzini, que era uma atriz que fazia uma espécie de assistente de palco, assim, tentando acompanhar a letra com uma varetinha assim, e sem conseguir, desesperada, tirando as páginas, enquanto a Amanda Agora, a Amanda alcançou uma proeza que eu acho que só a Carmen tinha alcançado antes, porque se a gente for tentar cantar, é muito difícil. E eu acho muito divertido. Toda vez que você vê o vídeo, se você for procurar, você fica mesmerizado. Assim. Para mim, nunca deixa de ser impressionante. Uma coisa legal é que a gente tem sempre informações assim de que os pais gostam muito do livro, né?
Então, já no livro começou essa coisa de Carmen para a família e para as crianças de todas as idades, né? E a gente ouviu falar de muitas pessoas que entram no 24 pode? Está entrando uma interferência. A gente ouviu falar de muita gente que estava lendo a história, né, para os filhos, ou junto com os filhos, e entravam no YouTube para botar as cenas dela cantando, todas as músicas de São João, as marchinhas de carnaval, e, obviamente, esses trava-línguas, né? Quando o livro saiu, ao longo dos anos, a gente, infelizmente, agora, com o relançamento da lindíssima e ainda mais colorida versão do livro pela Pequena Zahra, a gente não pôde fazer isso por causa da pandemia. Mas a gente, durante alguns anos, no começo, quando a gente lançou o livro, a Júlia e eu fomos a várias escolas, né? E a gente fazia muito essa brincadeira do trava-língua. As crianças adoravam, ninguém consegue cantar, é uma coisa de louco, né? Tanto o bambu-bambu quanto o rebola-bola, e até o tico-tico do fubá. Mas era muito engraçado as pessoas lerem o livro, isso é uma coisa que pode ser feita hoje que nós estamos mais conectados do que nunca, lerem o livro e irem procurando as músicas, né, na internet, que é uma delícia de ver, é muito divertido. É uma figura que causa muito impacto mesmo, né, quando a gente apresenta para as crianças, né, elas se divertem com as músicas, com os trava-línguas, com músicas que muitas vezes elas conhecem, e com a própria figura da Carmen, né, com o universo das fantasias, das costuras, dos adornos, e o modo como dança, né, é encantador, assim, todo mundo redescobre a Carmen, a família inteira lendo, mesmo um projeto dentro das escolas, né. E eu sempre fico pensando naquelas bonecas de vestir, que eram um dos brinquedos que a gente tinha quando era criança, sabe, de papel, do quanto seria legal montar uma boneca de vestir da Carmen, né? E as múltiplas fantasias que a gente poderia fazer para ela. Eu acho que é outro aspecto que também, conforme a gente vai descobrindo, a gente vai ficando cada vez mais encantado, que são as roupas. E ela teve um papel muito grande na construção dessa imagem. Eu costumo falar que a Carmen Miranda ela era a própria assessora de imprensa, agente, wardrobe manager, né? Então, ela mandou fazer aquele sapato plataforma, porque ela era baixinha, que virou uma das marcas dela, e ela queria um salto muito alto, mas ela mandou fazer aquela plataforma para ela conseguir dançar sem cair. Ela foi inventando, já existia, claro, fantasia de baiana, não só a roupa tradicional das baianas, mas a releitura, a apropriação dessa roupa tradicional no Carnaval do Rio de Janeiro, era uma fantasia muito, muito popular, mas ela foi tornando essa fantasia cada vez mais complexa, cada vez mais colorida, cada vez mais luxuosa. Então, é outro encantamento, assim, você vê, você pesquisar, você vê os vídeos, você vê os filmes, você vê as fotos e você vê as roupas da Carmen. E isso é uma coisa que eu acho que também é interessante ver a fase brasileira, porque você tem essa Carmen em preto e branco, nessa fase brasileira, uma mulher naquelas fotos em preto e branco, mulher elegantérrima, com umas roupas incríveis, dos anos 20, dos anos 30, com roupas de carnaval da época. Então, eu acho que é muito legal descobrir essa Carmen também. E esse lado visual, que é muito importante, foi muito importante para ela, além de ser uma grande cantora e uma grande intérprete, dançarina, ela era uma entertainer, né? Assim, ela era aquela profissional do entretenimento completo. Mas ela pensava muito nesse lado da vestimenta e de como se apresentar. E eu acho que até hoje é uma coisa que deixa a gente muito encantado. Tanto
esse look Carmen Miranda, né, ele é muito imediatamente reconhecível. Se você fizer uma bonequinha de palito, assim, com umas frutinhas na cabeça, e perguntar para qualquer pessoa quem é essa, a pessoa vai falar que é Carmen Miranda. Então, junto com o Carlitos, é considerada, assim, talvez uma das imagens mais facilmente reconhecíveis no mundo inteiro, em todos os tempos, né? A coisa do ícone, né? Efetivamente se consolida enquanto ícone, né? Isso que a Júlia estava falando e a Elô também já vinha trazendo, dessa potência criativa que era a Carmen, né? Eu acho que é um dos pontos mais encantadores do livro e é algo que também comunica muito bem com as crianças e é de extrema importância que se comunique, né? As crianças são esses seres que estão em plena efervescência e criatividade, né? E é isso, toda vez que uma criança vai brincar, ou cantar, ela canta com o corpo inteiro, ela pensa na fantasia. Então, acho que tem umas passagens dessa potência criativa da Carmen que eu acho que se comunicam muito bem com esse universo, né? Da infância, né? Que é uma criatividade que extrapola pelo corpo, né? Que vai da linguagem, passa pela música, passa pela fantasia, passa pelo corpo, e do quanto essa criatividade, esse imaginário é importante para a inovação, né? Isso que vocês colocam lindamente na trajetória da Carmen, né, do quanto essa criatividade, essa facerice estava na infância e se efetiva, né, na contribuição e no legado e na personalidade que ela foi, né. Eu fico pensando... Começou lá atrás, né? Começou quando ela, no coral da escola de freiras, ela já começava a fazer umas bossas, e as freiras não gostavam daquilo, quer dizer, tinha essa coisa lúdica, transgressora, sapeca, e que a gente abordou muito. E logo depois, ela já adulta, começou a trabalhar na fábrica de chapéus. Veja só que coisa já quase que premonitória, né? Ela que ia ter nos turbantes o seu talvez maior símbolo quando ela se tornasse uma atriz internacionalmente conhecida, né, por causa de Hollywood, ela começou trabalhando numa fábrica de chapéus, não? Fazendo flores, fazendo os arranjos no chapéu. E a gente conta que tinha uma mestra que era era dona da loja, supervisora. Uma supervisora que tomava conta das costureiras, que se chamava Madame Boss, que em inglês é chefe, né? E por coincidência, era mesmo, esse era o sobrenome dessa senhora. E ela reprimia a Carmen, porque a Carmen ficava botando as flores no chapéu, olha lá no livro, já colorindo a fábrica de chapéus com as suas flores e com a sua música, porque ela, enquanto costurava, ela cantava, e as outras costureiras adoravam, e a Madame Boss se reprimia, assim como as freiras, que não é lugar de cantar e tal, mas acabou sendo conquistada pela Carmen. A Madame Boss desistiu de reprimir, porque era uma coisa tão envolvente, tão cativante, tão alegre e deliciosa, que ajudava as pessoas a trabalhar, né? Isso é bem a personalidade da Carmen desde criança. Isso que eu acho que é impressionante e que acho que conecta também, e é uma das potências de trabalhar com biografia com público infantil, né? Que a biografia, ela meio que ela mapeia essas possibilidades de vida, né? Das pessoas, né? Quem ia imaginar que a criança que fazia campeonato de xixi, que caiu do andar de cima para mostrar a boneca, ia se tornar a maior artista do século XX, né? E essa brasileira diferente, né? E que ela se torna efetivamente essa maior artista do século XX por potencialidades que ela tinha desde a pequena infância, né? Então, eu sempre acho que as biografias, e no caso dessa biografia da Carmen, elas trazem isso de importante para as crianças, né?
de mostrar que gostar de fazer as roupinhas das suas bonecas, de ser faceira, de gostar de cantar e de dançar, contribuíram e fizeram com que Carmen contribuísse para o século XX, né? Para a cultura brasileira, para a cultura mundial. Ela fez a diferença sendo faceira e sendo criança mesmo adulta, né? E eu fico imaginando do impacto que isso, inclusive adultos importantes, um dia foram crianças, né? E que muitas das características deles enquanto crianças são justamente aquilo que foi o diferencial deles para o mundo, né? Então, do quanto isso é potente, né? De se pensar enquanto criança e enquanto alguém que pode intervir e contribuir para o mundo, né? E eu acho que esse livro faz isso com uma largueza, com uma boniteza de linguagem, de projeto gráfico, de ilustração, que sempre me deixa encantada, né? Assim como o gosto de vocês falando sobre a Carmen e falando sobre a obra. Vocês já tinham feito algum outro trabalho de biografia ou não? Esse foi o primeiro? Não. Primeiro, eu já tinha feito um livro infantil que saiu pela Companhia das Letras, pela Companhia das Letrinhas, chamado Histórias de Bicho Feio, com morcego, tubarão, pernilongo, gato preto, enfim, os bichos que normalmente são, né, estigmatizados, e umas histórias engraçadas. Mas foi a Carmen que nos conquistou definitivamente para a ideia de fazer uma biografia para criança. E, Júlia, você acha que tem um pouco disso mesmo, de uma mistura entre ficção e não ficção? Vocês pensam nisso enquanto escrevem ou não? Olha, eu acho que acho que não é bem uma mistura de ficção e não ficção nesse caso, mas eu acho que é tomar assim um cuidado para ter a linguagem, uma linguagem mais poética, mais lúdica, que talvez seja mais associada à ficção, mas no caso de um livro de não ficção para criança, a gente pode usar também. Na verdade, até no caso de um livro de não ficção para adulto também. Exato. Né? Eu acho que não precisa ser uma coisa seca, pode ser uma coisa divertida, pode ter piada, pode ser comovente, né? Então, eu acho que não é bem misturar ficção ou não ficção, mas não se importar com... saber assim, que não existe essa barreira de linguagem, tem uma linguagem de ficção e uma linguagem de não ficção. A gente pode usar uma linguagem mais colorida, para usar um termo próprio desse livro, para escrever um livro de não ficção. E aí contar piada, né? E se permitir essa liberdade. Perfeito. Inclusive, eu acho que isso também passa por essa preocupação que a gente teve, por exemplo, com a morte dela, que eu imagino que seja uma coisa, como a Júlia falou lá no início, que é uma preocupação de qualquer pessoa, qualquer autor que esteja escrevendo uma biografia para criança, né? Não omitir, né, as vicissitudes e muitas vezes as tragédias, as dificuldades, mas tentar botar isso de uma forma, não vou dizer sempre lúdica, mas talvez poética. Eu fico me perguntando, por exemplo, eu não li essa biografia para crianças do Nelson Mandela, mas eu imagino, né, que tenha sido uma questão, na hora que a pessoa resolveu contar uma história dessa, de um homem que foi um lutador, uma figura extraordinária, mas que passou boa parte da vida dele na cadeia, que é um drama terrível, né? Então, no nosso caso, foi só o final da história, né? E eu acho que a gente conseguiu fazer com bastante leveza, e é curioso, porque na peça de teatro, no musical, que o Kleber Montanheiro dirigiu, que estava em cartaz em São Paulo há mais de um ano, até a pandemia começar,
e se Deus quiser vai vir para o Rio em 2021, está quase tudo certo, mas na peça, a morte dela, que é o final da peça, né, Júlia? É lindo, eles fizeram uma solução tão bonita. É verdade que a gente teve a ideia de botar a música final, o tic-tac do meu coração, que é uma música que fala, né, do coração, e foi justamente o coração que matou a Carmen. Mas eles fizeram uma solução em que vai ficando tudo escuro e ela abre um objeto que é um livro, e o livro está iluminado de baixo para cima, né? Ela sobrevive no livro, né? Ela sobrevive nas histórias. E é lindo o final. Então, eu acho que essa preocupação, principalmente quando a gente está se dirigindo à criança, né? Em livros, ou contando histórias, ou no teatro, ou onde for, tem de ser sempre muito presente. Isso que vocês falaram é de extrema importância, né? Do quanto as artes elas permitem essa simbolização para a vida, né? E as crianças estão no mundo, então elas lidam com isso a todo instante. Vida, morte, felicidade, tristeza, e do quanto o relacionamento com as artes e com as linguagens permite elementos de simbolização, né? E de lidar com essas situações de uma maneira protegida, né? De entrar em contato com isso, antes de entrar na vida, muitas vezes, entrar em contato por meio de uma elaboração simbólica das artes, né? Então, o cuidado, a delicadeza que vocês falam, na verdade, é feito pela elaboração da linguagem que vocês tinham, né? Ali em jogo, a música e o próprio texto, né? E vocês fazem isso lindamente na obra. E a gente vive um momento de pandemia, né? 162 mil pessoas morreram no nosso país, né? Está todo mundo refletindo sobre o que vai ser esse retorno às aulas, né? Como vai ser esse acolhimento, como vai ser essa escola nova, né? E como poder falar sobre luto, sobre perda com as crianças, né? Então, acho que essa reflexão que vocês trazem é super importante, né? A gente não pode proteger as crianças da vida, né, e dos dilemas que a vida nos impõe. E acho que uma maneira de fazer isso cuidada é através da elaboração das linguagens das artes, né. E tem uma teórica francesa que chama Michelle Petit, ela trabalha muito com jovens e leitura, né, e ela pega uma metáfora, ela fala que o leitor, ele é quase um caçador, e que ele fica procurando, enquanto lê, trechos ou frases que são significativas para tecer a sua própria história, né? E que daí ele consegue, nessas frases que ele pinça, que ele caça, que batem forte para ele, tecer sentidos e resistências, né? Em função das suas próprias histórias. Então, do quanto o texto, o livro, a peça de teatro podem ser linguagens, né, para que os próprios leitores, para que as próprias crianças teçam linhas de raciocínio, simbolizações para suas próprias histórias, para suas próprias faltas, para suas próprias perdas, né? Então, é muito sábio isso que vocês falam, né? De como trazer. Um dos poderes da arte, né? Um dos poderes da arte como um todo. A arte que tem sido, muitas vezes, posta de lado, jogada para segundo plano, não reconhecida como coisa fundamental por muitas pessoas que não deveriam estar no poder e estão, e que não ligam para isso, e que não dão as verbas. Isso é uma coisa constante, né? É uma coisa que não é de um governo, de dois governos, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito esse problema, vem tendo há muito tempo. É sempre a primeira verba a ser cortada, né? Nós fomos vítimas disso ainda em 2014, 2015, né? Quando o governo da Dilma cortou a compra de livros para as bibliotecas escolares, e nós tínhamos acabado de lançar
né? A primeira edição do Carmen tinha já ganhado os prêmios, e, por causa disso, muitas editoras tiveram que fechar os seus departamentos de livro infantil. Sim. E foi o caso da nossa editora na época. Então, essa coisa de tratar a arte, a cultura como uma coisa menor e menos importante... Como perfumaria, né? Infelizmente, ela é muito recorrente, né? No entanto, como você acabou de falar, e é a pura verdade, né? A arte nos forma, né? A arte nos dá a capacidade, né, espiritual da sobrevivência, né? Em todos os sentidos, né? Nos confirma enquanto humanos, né? E isso que você estava falando, Elo, foi muito grave, né? E depois, quando a coisa dos programas de leitura voltaram, eles voltaram dentro do PNLD, né? Que era um programa que era de didáticos, e agora ele tem as obras literárias. Inclusive, a biografia do Mandela, que você estava mencionando, estava nesse programa, nesse último que teve de biografias. Então, se a gente tiver professores que escolheram, porque a vantagem do PNLD é essa, né, que os livros são os próprios professores que escolhem, mas é um programa que também tem algumas dificuldades, né? Os formatos das obras são alterados para facilitar o manuseio junto com os livros didáticos, o tipo de papel, né? Então, a gente acaba tendo objetos muito parecidos, né? Pensando em materialidade, quando, na verdade, no mundo social, né, as obras literárias circulam de uma maneira completamente diferente das obras didáticas, né? Mas que bom que pelo menos esses programas voltaram, que boas leituras estão podendo voltar para as salas de aula, ainda que tenhamos, né, esses poréns, né? E uma das coisas que acho que daí, tentando retomar algo que a gente já discutiu aqui, em função dos novos programas dos livros chegarem nas escolas, estarem junto com os didáticos, as biografias muitas vezes não têm entrado nesses programas, porque elas são consideradas gêneros de não ficção muito próximos dos didáticos, né? Então, como está todo mundo dentro do mesmo programa, eles acabam priorizando na seleção das obras literárias as obras mais literárias, mais poéticas, né? Mas a gente discutiu o quanto, né, aqui as biografias são poéticas, são literárias, elas são elaborações de linguagem, e o quanto podem, né, contribuir nessa interação com as crianças de todas as idades, né? Exatamente. E eu queria perguntar para vocês se vocês são leitoras de biografias, seja adultas, seja infantis. Bom, eu sou mulher de um biógrafo, né? Então, pelo menos as dele eu acompanho desde 1990, quando nós nos conhecemos por acaso, na mesma semana em que foi lançado o Chega de Saudade. E o Rui até me deu um exemplar, né? Eu acho que ele estava tentando me conquistar pela palavra. Assim que estratégia boa, hein? Isso vai estar fazendo este mês de novembro 30 anos, né? E caramba! Confesso que eu não era leitora de biografia antes de conhecer o Rui. Sempre gostei mais de ficção, né? Ainda sou uma apaixonada pela ficção, né? Mas mesmo como escritora, né, eu, nesses meus 25 anos publicando livros, eu dei umas escorregadas para a não ficção, né, como muitas vezes a realidade nos chama, né? Então, eu escrevi O Lugar Escuro, que é um livro sobre o Alzheimer, que é a minha memória do Alzheimer da minha mãe, que eu acabei adaptando para o teatro também. E eu escrevi O Oitavo Selo, que é um livro sobre os confrontos do Rui com a morte, que foram histórias dramáticas. E esse, realmente, eu optei por fazer uma mistura de ficção e não ficção, porque eu acho que essas fronteiras, nos últimos tempos, elas estão muito
fluidas, né? Tudo agora é fluido, né? Que a Júlia fala sempre. Mas a Júlia, eu acho que é muito mais leitora de biografias do que eu. Eu ia falar, eu adoro biografias, trabalho como tradutora, quando eu estou trabalhando com um autor, se eu posso, se existe uma biografia do autor, eu sempre tento ler. No caso de autores clássicos, em geral, você tem, né? Então, eu agora estava trabalhando com a Emily Brontë e li uma biografia dela, e mais cedo eu trabalhei com a Louisa May Alcott, Mulherzinhas, que saiu pela Companhia das Letras, e li uma biografia dela, e eu acho que dá uma dimensão nova para a obra, você saber mais sobre a vida do autor. Eu tenho esse interesse muito grande. Eu sou aquela pessoa que gosta de ver o making-of do filme, além do filme. Eu gosto de ver o filme e o making-of do filme. Então, eu gosto de ler a obra de ficção e ler a biografia do autor. Então, eu me interesso muito por biografia, assim. Acho um gênero maravilhoso. Acho que é um jeito muito interessante de você aprender história com H maiúsculo. Então, sou grande fã e acho, para mim, faz todo sentido ter cada vez mais para a criança, justamente por causa disso. Quem aprende sobre a Carmen Miranda também vai aprender sobre a indústria fonográfica do Brasil na época, as modas no Brasil, a situação das mulheres. O Rio de Janeiro, a Praia da Lapa. Exatamente. Então, eu acho uma coisa muito rica de ler, uma forma muito, muito interessante de construir esse saber. Eu achei engraçado que você falou história com H maiúsculo. Eu fiquei pensando que a biografia ela faz justamente isso, né? Essa tessitura entre o H maiúsculo e o H minúsculo, né? Verdade. Que a gente percebe que a história do mundo ela é feita das histórias das pessoas, né? E que as pessoas existem nesse mundo, né? Então, a gente conhece o Rio de Janeiro da época da Carmen, a gente conhece Hollywood e a gente conhece a Carmen, né? E do quanto isso é precioso, né? Porque a gente descobre que a história também somos nós, né? E do quanto isso é precioso para as crianças, né? De chegarem num mundo que não está todo feito, né? Ele está por ser feito, né, com a contribuição delas. E eu acho que isso é muito forte no livro de vocês, e é um dos apelos das biografias infantis, né, das crianças conseguirem serem essas caçadoras, de pensarem, né, a potência delas no mundo, né, de intervir no mundo. Eu queria terminar, se vocês me permitem, antes de passar a palavra para vocês, final para a gente encerrar a mesa, falando dessa biografia infantil, né, que é da Malala, a menina que queria ir para a escola, que conta a biografia de uma jovem menina que quer estudar, né, e que a intervenção e a contribuição dela no mundo tem sido justamente pelo acesso à educação, pela valorização dos professores, pela valorização do livro e da leitura, e das mulheres enquanto mulheres sabidas. Então, nessa mesa que tem duas mulheres muito sabidas, e que escreveram um livro sobre outra muito sabida. 3 mulheres muito sabidas. Eu quis lembrar da Malala numa biografia juvenil, que eu acho que interessa as crianças de todas as idades. Queria agradecer demais a vocês. E queria saber se vocês querem recomendar alguma leitura. A gente sempre é viciado em livros, antes da gente terminar. Que a Keila já chegou aqui, porque o nosso tempo deu. Pois eu ia falar justamente da biografia da Malala. Então, mais uma dica de biografia da Malala. Isso. Olha, a minha dica é para um livro que a Júlia está escrevendo. Ela vai ficar zangada de eu falar, mas ela está escrevendo um livro fantástico. Não existe ainda. Que não existe ainda, não. Não existe. Ainda não pode ser comprada. Não, já conta, faz a propaganda. Jane Austen e o feminismo. Uau! É um estudo no qual a Júlia está se aprofundando nos últimos anos, né? Ela é mestra em literatura e o assunto dela sempre foi Jane Austen.
e agora no doutorado também. E um livro muito interessante, a gente falou da Malala, né, símbolo, né, dessa luta da mulher, e a Júlia se aprofundou nessa busca dos sinais de um feminismo antes do feminismo nas histórias românticas da Jane Austen. E é sensacional. Mal Então, podemos esperar, Júlia. Recomendando aqui. Muito obrigada, Júlia, Elô, Keila, pelo convite para a gente participar aqui da Flipocinhos. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a você, Rafa. E obrigada também. Com certeza, meninas, foi uma ótima atração. Agradecemos as nossas convidadas, Heloísa, Júlia e Rafaela. O Flipostos 2020, edição virtual, é uma realização da GSC Eventos Especiais em parceria com a NUB, Aprendizados Sem Barreiras. Agradecemos aos nossos patrocinadores, BDMG Cultural e Editora Sextante, a parceria cultural do Sesc Minas e Senac Minas, ao apoio cultural da TEG Experiências Literárias, EPTV Sul de Minas e Móveis Trevisan. Agradecemos as editoras e expositores e aproveite o intervalo para visitar a nossa feira virtual. Nossos expositores estão com promoções especiais para o nosso evento. E a nossa próxima atração será às 11h30, Cidades que Afundam em Dias Normais, com Aline Valek e Sérgio Monteiro, no oferecimento da editora Rocco. Espero vocês lá. Até mais, meninas. Até mais, obrigada. Obrigada a vocês.